Olá, senhoras e senhores, eu sou o Enoque, tudo bem com vocês? Nessa aula agora eu vou falar sobre domínio de uma função. O que é um domínio de uma função? Chamamos de domínio de uma função os valores que podemos colocar em x para existir um y, as condições de existência. Acompanhe aí comigo. Eu sou Enoque. Domínio de uma função é o meu assunto. Domínio de função em exercícios. Eu sou Enoque. Vamos lá, pessoal. Senhoras e senhores, eu sou Enoque. Como vocês já sabem, eu sou Enoque e eu sou Enoque. Vamos nessa. Determine o domínio, lembrando o conceito de domínio, são os valores que podemos usar para x para existir um y. Tudo bem? São os valores que podemos usar para x para existir um y. Vamos lá. Eu coloquei aqui 3 funções no momento, com mais 3, depois mais 2. Então vamos definir em cada uma dessas quem é o domínio dessas funções, tudo bem? Vamos determinar quem é o domínio dessas funções. O domínio são os valores que podemos utilizar para x para existir o y. Isso mesmo. No gráfico, imagina o gráfico de uma função. No eixo horizontal, nós temos os valores de x e no eixo vertical, nós temos os valores de y. Acompanhe aí comigo. Aqui, beleza. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Ó. Quais são os valores que eu posso usar x para existir? É exatamente isso. Não há restrição. Quando não tem nenhuma regra específica, então eu posso dizer, ou seja, posso usar qualquer valor como domínio. Se eu usar qualquer valor como domínio, eu vou ter uma imagem. Então, posso dizer para vocês que o domínio dessa função é R, ou seja, são todos os números reais. Pode usar negativo, positivo, raiz, fração, qualquer um. Ok? Vamos para o outro. Nesse segundo caso, observe que existe uma restrição. A parte de cima, pessoal, tanto faz. Na parte de cima não tem problema, não é isso? Aqui não tem problema, pode ser qualquer valor. Agora aqui no denominador, você sabe ou tem que saber que o denominador de uma função, o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Nunca pode ser zero. Então tem que ser qualquer número diferente de zero. Então eu coloquei, ó, 2x menos 7 tem que ser diferente de zero. 2x tem que ser diferente de 7. X tem que ser diferente de 7 sobre 2. Ou seja, o domínio da letra B é qualquer número real menos o 7 sobre 2, ou 3,5. Isso é que é o domínio de uma função. São os valores que eles podem ter, tudo bem? Eu sou Enoque. Vamos nessa. Vamos nessa. Para dar tudo certinho. Vamos nessa. Continuando aqui, senhoras e senhores, eu quero saber o seguinte. O domínio não pode ser nulo, como eu já coloquei para vocês. De boa? De boa. Letra C. Qual é o domínio dessa função? Quais são os valores que x pode existir para torná-la verdadeira? Quais são os valores que x pode existir para tornar verdadeira? Me diga aí quais são os valores que atendem a esta condição. Eu sou Enoque. Vamos lá. As condições de existência são o seguinte. Eu tenho uma restrição para cá, para a raiz, e tenho aqui para a raiz e denominador ao mesmo tempo. Então, o radicando do numerador não pode ser negativo.
Exatamente. Aqui tem que ser um número positivo para existir uma raiz quadrada. Então, x menos 2, que está aqui, pessoal, tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero. Tudo bem? Tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. Então, x tem que ser maior do que 2 é a primeira condição. A minha segunda condição é que o radicando no denominador não pode ser nulo. Aqui não pode ser zero. Você sabe que não pode ficar zero no denominador. Tudo bem? Porque se ficar zero no denominador, é uma condição inexistente. Tá de boa? Eu sou o Enoque. Vamos lá. Então vai ficar 4 menos x, tem que ser diferente de zero. No caso, se o índice aqui, ó, quando o índice aqui é negativo, pode existir. Aqui, ó, índice é ímpar, aqui pode ser negativo, tudo bem? Se o índice for ímpar, pode ser negativo. Se o índice for par, tem que ser positivo. Tá beleza? Tá de boa? Show de bola? Eu sou o Enoque. Então, no denominador de baixo aqui, ó, não pode ser zero de jeito nenhum, mas pode ser positivo e negativo porque o índice é negativo. Tudo beleza? Então, vamos lá. Menos x tem que ser diferente de zero, multiplicando por menos 1, x tem que ser diferente de 4. Então, a minha solução para esse domínio, unindo as duas condições, o domínio tem que ser 2 e 4, unido a 4 até infinito. Ou seja, pode ser qualquer valor, gente boa, só não pode ser qualquer valor diferente de 4 e qualquer valor maior do que 2. Fica assim a representação. Tudo bem? Eu estou mostrando para vocês, senhoras e senhores, domínio de uma função em exercícios. Eu sou Enoque. Qual é o domínio dessa função? Ou seja, quais as condições de existência? Observe uma coisa, a restrição que eu tenho é para o denominador aqui. No numerador pode ser qualquer número, gente. O denominador é que tem a restrição. Então, primeiro, o denominador não pode ser nulo, não pode ser zero. Então vai ficar x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. O normal é que o domínio seja os números reais. Mas aí, nesse caso, tem que ser alguns números que não pode, que eu tenho que descobrir. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 9, x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Você sabe que tem que colocar esse valor para o outro lado como radical. Eu sou Enoque, domínio de uma função. Então, a minha solução vai ficar exatamente nessas condições que você está vendo aí. Tá de boa? Tranquilo demais? Tem que ser os números reais menos o 3 e o menos 3. Gente boa, pode ser qualquer número real, só não pode ser algum desses números. Tudo bem? Tranquilo? Sem problemas? Eu sou o Enoque. Então vamos lá. F de x, cadê? F de x, raiz sétima de x ao quadrado menos 9. Observe de novo que o índice é ímpar. Se o índice é ímpar, posso ter qualquer valor. Tudo bem? Posso ter qualquer valor. Então vai ficar assim, gente, ó. Há uma restrição, pois o índice da raiz é ímpar. Não há restrição. Ou seja, dentro do radical pode ficar qualquer valor, negativo, positivo, seja lá o que for, que vai atender a condição. Eu sou o Enoque. Letra F. Os radicandos não podem ser negativos. Então, vou pegar o resultado disso e o resultado disso. Pessoal, quando aceito qualquer valor, eu digo que são os números reais. Tudo bem? E letra F, os radicais não podem ser negativos. Como eles não podem ser negativos, aqui dentro tem que ser maior do que 1, maior ou igual a 1, e aqui tem que ser menor, maior que 1. Novamente, aqui tem que ser maior ou igual a 1, e aqui tem que ser maior ou igual a 2. Tudo bem? É dessa maneira que eu encerro mais uma aula. Falei para vocês nesses 10 minutos, o assunto que eu falei aqui hoje foi domínio de uma função. Espero ter ajudá-los. Estou à disposição. Um grande abraço. Eu sou o Enoque. Valeu, galera.